Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho. Aqui quem fala é a tilápia bárbara idiota, com ele, nosso queridíssimo convidado. Fala, Iago. Oi, meu nome é Iago e eu sou sempre o mestre. E aí, rapaz, e com ele, sempre ele, nosso querido amigo Zartel. Fala, Zartel. Eu ainda estou falhando miseravelmente no D20 de como amolecer o coração dessa tilápia. E rapaz, a tentativa sempre leva ao êxito. E hoje, meus amigos, com um episódio maravilhoso sobre Vox Machina, uma animaçãozinha. Só fazendo a correção, a tentativa sempre leva ao erro, tá? Se você não tenta, você não erra. Que isso, não. Meu Deus do céu, que mensagem negativa, meu jovem. Ué, tentativa que leva ao... Não, isso é estatística. É estatística. Não é negativa, é estatística. Sim. The adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM. Só fazer um aviso assim antes da gente começar, né? Como tá de praxe, estamos iniciando uma campanha, né? No Apoia-se. O apoio inicial é de apenas R$2 para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso programa, tanto em edição quanto em equipamento, novos projetos. E toda vez que a gente tiver uma nova atualização, a gente vai estar lá sempre postando ela no nosso Instagram, @cantinho_cast. Obviamente a gente tem mais seguidor lá pelo visto do que aqui no próprio podcast, né? Esse aviso também vai estar lá em alguns dias. Olha aí, gente crescendo, cara. Vocês também têm algum aviso pra passar antes ou alguma coisa assim? Eu não. Cara, Ouve aí, cara. Não, tô de boa. Ouve aí, compartilha que é bom. E se gosta, manda dinheiro pra nós. Sempre precisou. Sempre precisou. Então, hoje, né, o tema... Eu ainda tenho que fingir que eu sou o host, né? Então, eu sei que quem vai liderar o programa não sou eu hoje. Mas hoje o tema a gente vai estar falando sobre uma série animada da Amazon Prime. Sempre que possível eu desejo receber qualquer kit deles. Então, pra mim, não tem problema em não dar um bip nessa empresa, né? Amazon Prime manda kits? Óbvio que sim, velho. Todo mundo que faz propaganda das coisas dela recebe kit ou vai pra imprensa. Pra mim, qualquer um dos dois tá ótimo. De uma série animada chamada Vox Machina. Aí, agora, deixa do nosso convidado, né? Que isso. Vamos lá. Cara, peraí que fui pego de surpresa. Achei que eu, Lucas, primeiro. Vamos dar, relaxa. Deixa que eu puxo. A gente vai falar de Vox Machina, animação que saiu aí pela Amazon. Na verdade, não saiu pela Amazon, né? Mas foi a galera do Critical Role que fez um apoio coletivo pra criar uma série animada dos RPGs que eles mestram, e eu vou botar entre aspas profissionalmente, porque eles só começaram a fazer profissionalmente, acho que depois da segunda ou terceira temporada. Mas eles já fazem isso há uns bons anos aí. A primeira temporada é de quê? 2014? Não, 2000, eu não tô com os números aqui em mãos, mas já tem um bom tempo. Acho que 2014 eu creio também, mas profissionalmente desde a metade, acho que da primeira temporada. É porque é a primeira temporada, a primeira campanha mesmo, eles começaram naquela ideia do isso aqui não vai dar nada, porque quem vai querer assistir um monte de nerd jogando 4 horas de RPG online? Ninguém vai querer isso. No fim das contas, avançamos para 2019 e eles fazem uma campanha coletiva que junta 11 milhões para um desenho animado. Porra! Em tempo recorde. 11 milhões Qual de era a dólares. meta mesmo? Era 750 mil. E eles cumpriram esse valor de 750 mil em apenas 22 minutos. Nossa senhora, cara. Eu vou fazer uma vírgula aqui, não é sendo farpa, mas chupa Jovem Nerd que ficou falando que o crowdfunding dele foi o melhor, né? O crowdfunding dele, do Vox Machina, foi o maior crowdfunding da história do Kickstarter em relação à animação e filmes. Okay. Eu sei que teve uma outra campanha que superou, mas não era nessa categoria. Eu não vou lembrar qual era a categoria. Saiu nos jornais na época. Uhum. Mas, pra vocês terem uma ideia dessa campanha coletiva, ela remete ao próprio
próprio Critical Role não conhecer a potência e o empenho dos fãs no próprio show. Porque na primeira campanha, eu acho que lá antes dos episódios 10, alguma coisa assim, eles viram um fã, uma foto de um fã no Instagram, ou a rede de fotos da época, que eu não vou lembrar qual era. Acho que era no Facebook da vida, ou no Twitter. Eu tenho quase certeza de que era no Facebook ou no Twitter. Provavelmente eu acho que mais no Twitter. Um fã com uma camiseta preta, com o nome dos personagens da primeira campanha, escritos em uma fonte normal, e era uma camiseta extremamente simples. Era literalmente isso, com os nomes em branco. Eles gostaram da ideia, falaram pro fã, perguntaram se podiam usar aquilo ali pra fazer umas camisetas e vender numa lojinha online da Geek & Sundry, que era a plataforma que eles faziam streaming no início. E eles falaram, acho que ninguém vai comprar, vamos fazer 100 camisetas. Enquanto eles anunciavam isso no início do streaming, antes deles começaram o streaming do episódio anunciando essas camisetas, e antes deles começarem a jogar o episódio do dia, eles já tinham vendido todas as camisetas. E isso eles estavam menos do episódio 10. Não, pior que esse tipo de acontecimento é realmente absurdo, né? Assim, não querendo desmerecer o trabalho deles, mas eles já têm um certo tipo de reconhecimento por eles já serem profissionais da área, né? Eles têm um nome deles já dentro da área de dublagem. E eu vi, assim, pelo menos, eu não sigo, né, o Critical Role. Você insiste bastante pra gente fazer isso, mas infelizmente eu não sigo. Eu consegui trazer um pro grupo. Um dia eu consigo trazer o resto. Igor, é pra você. Mas eu acompanho muito essa parte de trabalho deles profissional, né? Da parte, tipo, que nem o estúdio, né? O estúdio, quando eles começaram com a Geek & Sundry, né? Tipo, eles literalmente começavam na cozinha, né? Assim, na sala de jantar, né? Lá da casa do Matthew. E foi trazendo interesse cada vez maior, né? E desde que você me falou disso, pelo menos essa parte, né? Do crescimento deles eu acompanho. Eu só não acompanho os jogos. E isso me impressiona. E foi a mesma coisa pra série agora, né? A série também foi a mesma coisa com apoio, principalmente do pessoal que dublou outros personagens dentro da série, né? Sim, é porque, que nem, contextualizando para aqueles que não conhecem a animação ou não conhecem a história por trás do Critical Role, que nem é narrado no início de cada um dos seus episódios, é um grupo de dubladores nerds jogando RPG, todas as quintas-feiras à noite. E esse grupo, um dos fatos que chamou a atenção para as pessoas conhecerem, era o fato justamente de serem dubladores. E do tipo, são dubladores de jogos e animes, e são dubladores conhecidos e populares nos Estados Unidos. O Matthew Mercer é o que dubla, que mudou de nome agora recentemente devido à crise na Blizzard, que eu não vou saber o nome dele porque eu não jogo mais, mas o McCree. Sim. Ele dubla em animes, eu sei que dubla o Levi, que é o do Attack on Titan. O Travis dubla o Mustang, o Roy Mustang em Fullmetal Alchemist. A Laura Bailey, a gente não precisa nem começar a descrever a lista gigantesca de trabalhos que a Laura Bailey fez. Brother, se você jogou algum jogo de 2000 até hoje, você ouviu a voz dessa mulher. Essa mulher, o currículo dela, eu acho que ela é o mais longo de todos. Ela, tipo, não tem uma coisa que ela não fez na vida que, tipo, você alguma coisa você já escutou dela, mesmo sabendo ou não. Ela tá em toda grande franquia de jogo ou anime, ela tá. Ou ela tá fazendo uma ponta, ou ela tá pegando um personagem muito importante, é do tipo assim, cara, é ridículo mesmo. O currículo da mulher é absurdo. Sim. Ela, Ashley Johnson, mesma coisa. A nossa famosa Ellie de The Last of Us, que é eu acho que o papel que ela é mais conhecido, assim, que é o papel que o dublador realmente trabalha pra caralho, que o jogo é enorme e, tipo, muita história, então é a hora que o dublador brilha. É muita atuação, né? É muita atuação, então é esses papéis que dão, tipo, mais atenção ainda pro dublador. Tem, tipo, o Taliesin, que é... Pra quem assiste o show, ele é um deus ancestral em forma de humano. Ele tem 978 anos e a forma original é uma pirâmide. Que é literalmente, tipo, o currículo deles é enorme. Mas todos eles eram dubladores famosos. A questão é essa. Só que eles vão jogar o seu RPG. E eu acho que mais... Enquanto que o início do parênteses enorme que eu me perdi, mas o início da história é o seguinte. As pessoas conhecem o show por conta de serem esse grupo de dubladores jogando RPG. E falam, vamos ver o que é. A atuação deles vai ser muito boa. E realmente muito boa. Mas eu acho que o que prende as pessoas a assistir o show, tanto no início as pessoas
pessoas que jogavam RPG, ou as pessoas que realmente nunca nem sabem o que é RPG, é porque vê que eles se amam. Total, E- é uma verdade. Eu assisto vários, eu adoro streaming de RPG. Eu acompanho uns 4, mas já assisti uns 6 ou 7. Eu não dou conta de assistir alguns depois do episódio 2 ou 3, porque ele parece aquela história do tipo, vamos pegar esse grupo de pessoas famosas, vamos colocar pra elas jogarem, mas tipo, cara, não tem química, não tem interação. Do tipo, cada um tá jogando na sua ilhazinha e do tipo, você não sente aquele sentimento de você estar jogando com o seu grupo de amigos de infância. E depois do Critical Role isso estourou, né? Eu já vi uns 4 se formarem depois, assim, aqui no Brasil mesmo, com a galera famosa de YouTube, internet. E, tipo assim, eles não vão pra frente, né? Isso não vinga. É porque eu acho que tem aquela história. Os grupos que mais vingam são os grupos que têm a energia de Critical Role. Não tô falando do estilo. Porque estilo, cada um vai ter o seu. Cada mesa de RPG é diferente. E eu acho também que... Desculpa interromper, mas eu acho também que nesse caso, né? Tanto os internacionais quanto os brasileiros, né? Eles se dão muito pelo fato de... Vamos pegar pessoas famosas, ou muitas deles também, como assim, tipo, trabalham no ramo de jogos, dublagem, alguma coisa assim. Só que os caras não têm esse apreço pelo RPG em si, como também o Critical Role tem, né? Você vê que eles têm, a nível do próprio Matthew Mercer, criar uma nova classe, que é usada até hoje, né? Tipo, dentro da quinta edição. Que entrou oficialmente, né, na parada. Exatamente. Então, tipo, ele tem uma paixão, a ponto dele, como você mesmo também faz, eu acho que quase qualquer mestre faz, a gente não fica preso ao livro, a gente cria as nossas regras pra melhorar a campanha também, porque a campanha tipo assim, a interação do grupo inteiro, tanto dos players quanto do mestre, e a gente vê isso acontecer dentro de Critical Role. É exatamente isso. Acho que o amor ao jogo e o amor entre si na mesa, cara, uma pessoa que assiste Critical Role e sente ódio no coração por qualquer coisa, cara, essa pessoa tá assistindo errado, porque é um grupo muito, muito de boas com a vida e que querem e que ativamente querem progredir, ajudar no mundo. Olha. Ativamente eles estão em campanhas, em campanhas solidárias, participam de todo tipo de questão de solidariedade. Desde o primeiro episódio, que eles nem sabiam se o show ia vingar, eles já estavam falando de uma comunidade, já estavam falando de arrecadando dinheiro para uma instituição que ajudavam crianças a escrever, esqueci o nome do tipo, mas era tipo um programa, uma lojinha que tem em Los Angeles e em outros lugares dos Estados Unidos, é o 826 LA. Ah, sim. Como se fosse uma lojinha, mas que ao mesmo tempo as crianças são chamadas para ir lá para aprender a escrever, fazer atividades que desenvolvem criatividade, pintura, esse tipo de coisa. E, tipo, cara, primeiro episódio da primeira campanha, e eles nem sabiam se ia continuar no episódio 2, eles já falaram disso. Ou seja, cara, o amor que eles sentem entre si, pelo jogo e por tudo, é uma coisa que você sente na primeira vez que você tá assistindo. Sim. Não, eu acho que um bom exemplo disso, assim, eu sei que a dinâmica do programa é totalmente diferente, mas eu acho que pro público de podcast, assim, aqui no Brasil, né, seria o Nerdcast de RPG. Eu acredito que ele realmente é o mais famoso entre o pessoal que escuta. Mas, assim, a dinâmica do programa é completamente diferente, porque eles têm o jogo deles, e eles dramatizam esse jogo a ponto de, muitas vezes, eles terem que ter um final programado, ou eles mudarem o final do jogo que eles realmente jogaram pra que a história tenha um desenvolvimento. Mas aí, agora assim, só pra fazer o ponto. Um personagem que é claro dentro do jogo que você vê que ele não tem interesse em jogar, e esse, na verdade, destrói quase qualquer tipo de mesa de RPG, é o 3D. Que desde da primeira campanha do Nerdcast, você vê que o cara, tipo assim, ele tá só na zoeira, ele quer ferrar com alguém, ele quer, tipo, ferrar com a ideia do mestre, e não funciona, né? E é aquela história. Acho que todo mestre, ou todo jogador, conhece o artesão do caos. Toda mesa vai ter o artesão do caos. E Critical Role também tem, nas suas campanhas, também tem os seus próprios artesãos do caos. Um dos maiores exemplos que a gente tem disso é o Skellan, que entra já na ponte da primeira campanha, o Skellan. O Skellan é um artesão do caos, só que ele não é destrutivo pra campanha. Tem uma diferença muito grande. Tem gente que aqui pra ser o artesão do caos é literalmente você sair tacando foda-se e do tipo, não se importando com as consequências das suas ações. E cara, tem uma diferença muito grande. O artesão do caos, ele pode gostar de apertar o botão vermelho quando tem um botão vermelho gigante na mesa, mas ao mesmo tempo, se esse botão vermelho fuder com a vida de outras pessoas que ele se importa, ele tem que mostrar que ele se arrependeu daquilo. E não
si. Vamos fazer isso só pela zoeira e foda-se as consequências. Do tipo, esse tipo de coisa, e eu gosto dessas brincadeiras que eles fazem pro Critical Role, que é do tipo, a campanha 3 mesmo, é basicamente todos eles são artesãos do caos. O melhor exemplo que eu vi é que são um monte de cachorro com déficit de atenção preso numa coleira e 2 personagens segurando eles, assim. Que são o personagem do Leon na terceira campanha e o personagem da Laura. Que são os... Tipo, cara, a gente tem que deixar esse grupo vivo até a próxima sessão. Mas, cara, eles estão se divertindo e ao mesmo tempo eles reagem às coisas. Isso é um nível de atuação e de jogabilidade que muitas pessoas invejam, mas também temos... Quando a gente for fazer o programa específico do show do Critical Role, eu vou entrar mais em detalhes disso do ponto de vista de mestre. Olha aí. Eu acho que vale a pena. Mas agora mesmo. A gente tá falando de animação e o porquê que a animação existe. Aí assim, é porque é bom a gente dar essa pontuação, né, porque agora voltando direto pra animação, né, o crowdfunding foi feito, né, como você falou, foi batido em tempo recorde, a nível de que o plano inicial dele fosse ter apenas 2 episódios. Tanto é que isso foi uma discussão entre nós aqui, né, os casters, que o primeiro e o segundo episódio não escala num nível e não tem entre aspas, assim, uma lógica de narrativa pra nós, né, que já jogamos RPG, do cara lutar com um dragão no início e ter mais dificuldade de lutar contra um vampiro depois, né? Já dando spoiler da série. Mas é porque o plano inicial era de ter apenas 2 episódios. E foi um sucesso tão grande, né, tipo assim, de arrecadação, a nível deles terem que interromper, né, eles arrecadaram dinheiro suficiente pra eles conseguirem produzir 12 episódios, e eles interromperam a campanha pra falar, véi, chega, depois a gente continua com isso aqui, vamos ver como é que esse projeto vai dar, e depois a gente continua, talvez, numa sequência. O outro empecilho, né, que a gente teve dentro da animação, aí eu falo agora na parte mais de uma edição, né, tipo assim, produção de animação, tanto de dublagem e tudo mais, é porque eles começaram em 2019 isso. Eles já tinham dado início ao projeto em 2019, porém veio a pandemia. E isso, assim, tipo, foi uma dificuldade muito grande, né, no projeto deles, principalmente na parte de dublagem, que antes eles dublavam todo mundo junto num estúdio só. E isso realmente dificulta muito o trabalho. Aí agora pior que nem é muito comum a galera fazer esse tipo de coisa, botar todo mundo no aquário gigante e deixar eles dublando lá. Hoje em dia nem rola mais isso. É porque eles são um grupo tão unido, tão... Cara, a química entre eles é tão maravilhosa que deixaram eles fazerem dessa forma. É justamente isso, cara. E o bom que eu sinto assistindo a animação inteira, que em questão de diálogo, eles não sofreram tanto no questão de diálogo na questão da pandemia. Acho que os diálogos, as interações, parece que eles estão realmente conversando um de frente pro outro. Não, com certeza. Eu acho que é um dos pontos altos mesmo da série, é o diálogo e o humor entre os personagens. Cara, é muito fluido, é muito natural. Tipo assim, cara, essa galera realmente parece que você tá vendo uma história. Tipo assim, velho, você claramente pegou esse trem andando. Essa galera já tá junto há muitos anos e você tá vendo um mero fragmento do que é a história dessa galera. E aí isso é uma das coisas que eu também quero te falar. Primeiro, fechar um ponto que o Zartel abriu, era a questão do tipo, eles sofrerem com o dragão eles mataram um dragão, depois sofreram com um vampiro. Em explicação da campanha e transição pra animação, que durante eu vou estar sendo a ponte entre a primeira campanha e a animação pra fazer esses paralelos. É que na verdade, o dragão, quando eles lutaram com o Brinsife, ele era, na ficha de RPG, ele era um dragão jovem. Só que quando eles iam fazendo animação, por conta de coisas que vão acontecer na segunda temporada, que vai estar lançando aí, Deus sabe lá quando, mas já teve, ia ficar muito... Já tá contratado. Já tá tudo certo. Ia ficar muito esquisito, porque como um grande spoiler do final são os dragões voando, ia ficar muito esquisito do tipo, numa linguagem de animação, você ter um dragão jovem e depois os párias dele serem dragões adultos, serem dragões ancestrais. Mas em uma linguagem de campanha, quem joga RPG, naturalmente, cara, se você tá do nível 3 a 5, você luta contra um dragão e o mestre quer que você mate o dragão, provavelmente vai ser um dragão jovem. Isso então, é verdade. tipo, e os vampiros, eles são o CR mais alto do que dragões jovens. E venhamos e convenhamos. Foi mal, pode ir. E se for um dragão jovem, pensa o quão broxante seria comparado com a animação que a gente teve da luta final no episódio 2, se ele fosse um dragão, um décimo do tamanho daquele dragão.
Tipo, acho que não teria o ápice do ânimo da última luta do episódio 2. Isso não seria tão impactante. Não, e assim, agora indo mais pra parte do D&D, né? A gente sabe que existem, óbvio, o nome se chama Dungeons and Dragons, a gente espera que os dragões sejam as criaturas mais fortes, mas dependendo da lore que você tá usando pra campanha, né? Que nem um bom exemplo disso é a base de D&D que o Stranger Things tá usando. O vilão que eles vão se basear agora na 4ª temporada é do Lich lá, é o Vecna. Isso depende, são várias campanhas. Por exemplo, na campanha que um dia eu pretendo que a gente continue jogando, assim que a minha vida voltar ao normal, ou mais próximo. Spoiler, a gente vai tentar publicar ela também. É a campanha do Aurora, que a história é em torno de bruxas. Legal. Eu jurava que você ia falar do Forgotten Realms. Spoiler, estou escrevendo essa história também. Eita. O que já foi jogado, tá? Porque tem que especificar muito bem, porque nem Critical Role o povo acha que tem roteiro. Exatamente. Ai. Agora voltando, aí que eu tinha falado disso, e a questão do... Era o primeiro parênteses, era isso, do dragão. Eu perdi o fio da memória, o fio da lógica que eu ia falar do segundo ponto. Foi mal. Eu tenho. Continuando, eu vou lembrar. A gente conserta na edição. Aí eu acho que agora a gente já pode, tipo assim, dar um contexto mais da série, né? Cara, então eu já vou falando logo que, tipo assim, cara, eu entendo a galera, entendo mesmo, eu sei como é que é, foda, pegou lá milhões e tem que botar no desenho e quer fazer parecido e tudo mais, mas, cara, tem uns detalhes na narrativa que não chegam a ser grande coisa. A gente já sabe que você é a tilápia chata, velho, a pessoa já entende. A gente não precisa se preocupar com isso. Só dá o ponto do que a história conta pra gente. Mas aí tem os detalhezinhos que, cara, me irritam tanto, cara, que, nossa senhora, toda vez que eu assisto eu fico... por que eles fizeram assim, cara? Era tão fácil resolver. Porque você é um jogador de D&D. Eu acho que não tem nada a ver com D&D, não. Sinceramente, não tem muito a ver, não. Tem a ver só com o que eu tô vendo, sabe? É simples assim, é do tipo assim, cara, quando você mostra uma coisa que por trás tem a mecânica do dado, cara, você tem que realmente se desprender da parada da mecânica e do RPG, porque visualmente não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido, é tipo assim, desculpa, mas não faz sentido. Tilápia, diga. Eu sei os pontos que o Tilápia vai falar, porque a gente já conversou disso antes, mas parece... o Tilápia reclama de umas paradas que do tipo rola em One Piece pra caralho. E do tipo, aí One Piece, a parada. Olha, eu já vou falar, eu também tenho que abrir o meu disclaimer. Eu sou muito fã e eu iria passar pano pra eles em algumas coisas. Eu entendo alguns pontos negativos que o Tilápia tá falando, mas o Tilápia coloca de uma maneira como se do tipo, Critical Role foi a pessoa, o Vox Machina foi a pessoa que fez isso, e do tipo, velho. Não, e eu concordo com você. Ele bota de uma maneira como se não, velho. Porque isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Você não conhece. Você não leu Nietzsche. Nietzsche era genialidade. Nietzsche tinha um roteiro melhor do que Vox Machina. Cara, eles abrem um show. Vox Machina é Vox Machina. Eles abrem um show assim, com um gnomo transando num bordel, transando numa taverna, com a cabeça no meio das pernas de uma elfa. Uma meio-elfa. Mas o show não tem uma dinâmica de roteiro que é do tipo, cara, eles especificaram. Quando eu vi o primeiro episódio, a primeira cena, eu falei, beleza, eu entendi o tom que eles vão colocar nessa série. Pronto. E eu não segui, tipo, eu não fiquei cobrando o roteiro que vai emocionar a minha vida, vai mudar a minha dinâmica. Eu não vou. Eu não assisti achando que eu tô assistindo um filme do estúdio Ghibli, saca? Eu não tô assistindo que eu tô assistindo, tipo, cara, eu sentei pra assistir uma animação que, por assistir o show, eu achei que eu iria ver um estilo de animação do tipo, porque o show Critical Role mesmo, ele chega a ficar bem emotivo em muitos pontos, e eu achei que eu viria uma parada mais emotiva. Quando eu vejo as cenas dos primeiros episódios, beleza, eu estou assistindo One Punch Man.
E é isso. Mas dá essa impressão mesmo, os primeiros 2 episódios. Na verdade, os 2 primeiros episódios eu acho eles muito bons. Eu não tenho nada do que reclamar dos 2 primeiros, não. Eu acho eles muito bem feitos, muito bem fechadinhos. Não, Um dos meus problemas é esse, é que eles são muito bons e muito bem fechados. Então, e deixa eu botar outro parênteses. A gente reclama, assim, eu reclamei disso também, do como eles poderiam ter feito uma narrativa melhor, já que é uma série visual. Porém, a gente tem que lembrar que isso foi feito com o dinheiro dos fãs, e não são fãs brasileiros, são fãs que realmente gostam da galera e compram todos os produtos que eles vendem lá fora. Então, tipo assim, eles têm um público gigante lá fora, não é à toa que eles têm 1.670.000 seguidores inscritos, né, no canal do YouTube deles. Então, cara, assim, eu entendo, a gente tem nossos problemas com ele, mas a gente, eu e você, Tila, não somos o público de Critical Role, porque o Iago já tentou trazer isso pra gente, a gente só recusou. Tô tentando. Então, acho que esse tipo... Corrigir a conjugação. Eu não desisti ainda. Tá bom. Eu acredito que, assim, a gente pode até reclamar, mas eu creio que pro público que realmente apoiou o projeto, né, financeiramente, que eu tô querendo dizer, foi muito bem feito. Foi um trabalho que eu tenho que realmente admirar, e pro que eles tinham, né, de já feito, foi muito bem feito. Tenho certeza, eu concordo total, concordo muito. O melhor exemplo é o seguinte... Quando você. Acho que o feito que a gente tá falando de fazer uma animação pode não parecer tão grande pra algumas pessoas, mas acho que pra qualquer pessoa que já jogou RPG e tentou contar pra alguma pessoa que nunca jogou RPG a história da sua campanha e ver a cara daquela pessoa do tipo, cara, como assim você tá querendo fazer? Que porra é essa que você tá falando? Isso não faz sentido nenhum. Essa cara é a cara que eles esperavam quando eles fossem fazer a animação deles, tipo, velho, quem é que vai dar dinheiro pra gente nisso? Não é como se fosse, tipo, tivesse... Porque, sinceramente, se tivesse tanta gente, assim, querendo fazer animação de RPG, roteiro de história de RPG, que um monte de gente tá escrevendo aí, um monte de livro, um monte de coisa, velho, já tinha sido feita animação de RPG muitos anos antes. Não é à toa que a edição 3.5, né, que é a maior do D&D atualmente, né, tipo, ela tem campanhas feitas com histórias fechadas, tipo, como se fosse um livro-jogo mesmo, tem início, meio e fim. Cara, acho que são mais de 60 livros oficiais que eu tô querendo dizer. Eu não gosto dos livros do... Cara, esqueci o nome daquele, do Droll lá, do Driza não sei o nome. O pior é que esse é chato pra caralho, cara, eu não gosto não. Eu não gosto dos livros e tal, mas os livros, eles são populares. São populares pra caralho. E, cara, nunca foi feita animação. E é um livro, uma história fechadinha, que foi feito pra ser, tipo, baseado numa estética de RPG. Nunca virou animação. E tudo, tipo, cara, você fazer uma animação de RPG é uma parada que... Velho, esse jogo de D&D lançaram poucos... e olha que é um jogo, já tá metade feito do serviço. Brother, eu acho que eu só lembro de 2 filmes de Dungeons and Dragons. Esquece, não lembra. Por favor, não lembra. Um deles é com aquele Marlon Wayans, aquele truta lá das branquelas. Cara, tipo assim... Também tem aquele com o Nossa Senhora, que o cara que quer se matar no final do filme, qual é o nome? O ator do Nossa Senhora, acho que é o Tom Hanks. Cara, tem um filme do Tom Hanks. Não me surpreende. Tem um filme do Tom Hanks quando ele era... Acho que é Tom Hanks, eu vou pesquisar aqui enquanto estão falando. Que é quando ele ainda é adolescente, que ele entra no... Deixa eu ver aqui, só para não passar a informação completa. Que ele é um... É o que ele é um ladino? Não lembro o que ele é, eu sei que no final ele fica... É um filme que basicamente tá falando que RPG faz mal pra você, fala que RPG é como se fosse um culto. Caralho. Sim, o pior que eu sei. Eu não lembro o ator, mas eu sei que filme é esse. Isso aí foi lá dos anos 80. Isso aí, quando eu tava aquela vibe. Nossa, isso foi terrível. Mazes e Monsters. 1982. No final ele quer se matar, ele só consegue chegar ao mundo de RPG. Se você contar, isso é um filme de D&D também. Não, mas tem as animações, tem filmes de animação do D&D também que não são lá essas coisas. Mas é porque o que eu tava querendo dizer assim, o que eu tava querendo dizer assim era, além dos jogos, né, que por exemplo, Neverwinter, tipo, é full D&D, você tem os jogos do Dungeons and Dragons mesmo também, mas eu tô falando assim... que existem, por exemplo, do próprio 3.5 que eu tava querendo falar, era histórias, porque quando a gente criou, vamos dizer assim, tinha o D&D, a primeira edição, e depois veio o AD&D, né, que era tipo assim, vamos incrementar o D&D, eles não tinham, você só tinha basicamente as regras, você não tinha o jogo, você não tinha, tipo assim, aqui existe um reino, aqui existe esses deuses e aqui existe isso. Não, você tinha, tipo assim, se eu tenho essa raça, eu tenho essas estatísticas e aqui você vai criar o que você quiser. E no 3.5, tipo assim, foi criando o D&D foi crescendo tanto a ponto de eles criarem lore
tipo, história pro cara que tá começando agora, ele vai e falar bem assim, eu posso iniciar a minha história baseado nesses fatos que o livro me deu, que, por exemplo, se é o Forgotten Realms. O Forgotten Realms é uma lore que você já pode usar dentro do seu jogo. E assim por diante, né? Acho que teve outras também do 3.5, eu esqueci. E o Forgotten Realms, acho que são o quê? 30 livros? É coisa pra caralho. Cara, tô tentando lembrar, mas eu acho que não começou só no 3.5, não. Acho que já teve antes. Eu tô tentando lembrar aqui. Eu particularmente só lembro essas expansões grandes, eu só lembro do 3.5. Tá falando da configuração geral, né? Eu acho que o Temple of Elemental Evil é antigo. Mas ele era oficial? Oficial, Eu só não lembro. oficial. Ah. A gente não chegou a comprar um livro antigaço de D&D? Não, esse a gente comprou num dos eventos de anime antigos. Eu tô com ele lá em casa até agora. Ele é um livro de... Cara, eu não lembro qual é a edição dele, mas ele é antes de AD&D. Só que ele é só um bloquinho adicional pra Fighter. E do tipo, a ficha de adicional pra Fighter nessa edição eram 5 páginas. Cara, gente... Mas voltando aqui pra The Legends of Vox Machina, a gente começa com, primeiro, a gente vai ser apresentado ao Vox Machina daquele jeito tradicional, bem humorado, divertido pra caramba. É um grupo sentado numa taverna e aí eles constroem, né, a personalidade de cada um dos personagens. E aí a gente tem o Scully, né, que é o primeiro que falamos aí, né, do Gnomo. Ele é Gnomo, né? Gnomo Bardo. É o Gnome maluco pervertido sexual. Aí a gente tem os irmãos, né? O Vax e a... Vex e Vex. Vex e Vex. Porque na animação eles falam Vexalia, uma coisa assim. Esse é o nome completo. É o Vaxeldown e a Vexalia. Ah, certo. E aí a gente tem a Pike, que é a anã clériga do grupo. Drickfoot. Aí a gente tem o... Qual é que é o nome do Grog? O Grog, é o mais fácil. Eu tava com Grope na cabeça. A gente tem o Grog, que é o típico, né, golem meio estabanado, bárbaro. E ele tem de tudo na literalidade, ele tem uma coisa meio de Drax também. É bárbaro, né? Normal. A gente tem o Percival, que é o sofisticado Frederick von Wilson de Koloski de Rolo the Third. É claro que ele ele é o sofisticadinho do grupo, que se acha melhor que todo mundo e se sente totalmente distoante, né, do resto da galera, porque ele é o emo do século XV. E temos a Killeth. Minha personagem favorita. Olha aí. Cara, de longe ela é uma das personagens mais gostáveis ali, ela mais adorável de todas. No momento, eu não sei se vocês sabem do caos foi, mas sabiam que a Mauricia, a jogadora da Killeth, durante a campanha, ela quase saiu do Critical Role, porque ela recebia ameaças, era xingada e falavam que ela era uma péssima jogadora de D&D por conta da Killeth. Caralho, velho. É ao ponto de, tipo, ela cogitar sair e do tipo, eles quase... Teve uma época que eles tiraram o chat, porque na campanha eles tinham o chat exposto durante o stream. Eles tiraram o chat a partir de um certo episódio por conta disso, de tantas ofensas que ela tava recebendo durante o stream. Nossa senhora, caralho, mano. E vocês aí reclamando que eu tenho um problema com o tipo de narrativa que teve a construção do desenho. Pelo amor de Deus, galera, porra. Não. Pelo amor de Deus. Não. Eu reclamo porque não é você que edita toda hora e eu tenho que ficar escutando você reclamar de todo santo personagem de anime japonês. Que você mesmo já sabe que vai ser tudo igual. O Lucas assiste as mesmas... O Tilápia assiste as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Se eu parar de criticar, eles nunca vão melhorar. Eu tava escutando o programa de My Dress Up Darling. Aí eu lembrei, velho, dele chamando o Gojo de afetadinho. Eu falei, caralho, pelo amor de Deus, velho. Mas ele é... Aí, viu? O Gojo é pra lá de afetadinho. Vamos continuar com o Vox Machina. Vamos continuar com o Vox Machina, mas pois é, aí entra aquelas coisas. Eu meio que fui descrever um pouco deles na campanha, durante as sessões, para descrever algumas opções que eles tiveram durante o show.
Começando na hora que a gente começou falando do Scanlan, o Scanlan no show, ele não era tão... explicação. Quando eu falar show, eu tô falando especificamente da campanha, ele jogando no stream, e quando eu falar animação, eu tô falando animação. Só pra deixar claro. No show, o Scanlan, ele não era tão sexualmente agressivo que nem ele foi na animação. Quando a gente tem, tipo, o bruto de qualquer tipo de material, a gente tem um espaçamento muito grande. O nosso próprio programa aqui, o Cantinho Cast, se eu pego, tipo, o bruto dele, é só a parte que a gente tira pra respirar, tentar lembrar alguma coisa, é enorme. Então você tem aquela calmaria. Algumas vezes isso se chama até engajamento, né? Tipo, você tira esse engajamento exatamente por ter essas pausas muito longas. Então quando você faz esses cortes e você junta, né, tudo isso pra criar a história, o episódio, o programa, tudo mais, você acaba tendo esses pontos mais recorrentes, que pode vir a ser bom e pode vir a ser ruim, né, e aí fica toda a questão de edição. Como é um desenvolvimento pro personagem, tanto, assim, na minha opinião, foi meio que tanto faz. E eu acho que a direção que eles pegaram pra colocar isso nele, deixar, tipo, cara, ser agressivo mesmo, que, tipo, eu que conheço o personagem, assisti 115 episódios com a porra do personagem, tipo, eu tomei um choque quando assisti o primeiro episódio, do tipo, falando, velho, bicho. Aí eu fui parar pra pensar no estilo de roteiro, e eu acho que, do tipo, na segunda temporada já vai acontecer um momento na história dele que vai fazer essa mudança, e a jornada dele, tem que mostrar isso, a mudança da jornada dele, e se deixassem diluir uma piada dessa a cada 3 ou 4 episódios, não ia ter muito efeito. Ia ter tanto efeito, não ia fazer tanta diferença. Então é isso. Uma outra personagem. Agora vamos lá, pro Grog. Obra-prima, tanto no show quanto na animação. Sim, foi muito bom. Acho que ele é um personagem que eu não vi ninguém fazer um comentário negativo dele. Ele é muito. Como é que é? Ele é muito inocente, né? É o idiota amado, né? Ele é muito ligado na Pike, todo inocentão. É um mongol gigante, velho. Não tem como você não gostar de um mongol gigante. O bicho só tá lá pra fazer o papel dele. Ele é tipo preto no branco, né? E eu acho que é por isso. Ele não tem essas camadas. A simplicidade desse personagem, ela tá ligada muito com o Travis, que é o jogador. Porque é o seguinte, eles começaram aí vem uma trivia já, um spoiler já do próximo episódio. A primeira campanha de Critical Role, antes dele terem um show que eles jogavam na casa deles, foi a primeira campanha de RPG de muitos dos jogadores. Um deles era o do Travis. E o Travis é um cara grande, é um cara forte. Então, do tipo, ele é um cara que falou, olha, eu não sei se eu vou saber jogar. Então, eu quero fazer uma coisa que eu sei fazer. Ser forte. Ser forte e eu não quero pensar muito, eu quero ser burro. E tudo tipo, ele rodou um personagem, eu acho que era com 5 de inteligência. Um personagem com 5 de inteligência, um Golias bárbaro. E do tipo, velho, foi escolha do próprio jogador, do tipo, eu não quero ser um personagem que as pessoas dependam da minha inteligência, porque eu não sei se eu vou saber jogar RPG. Então, se eu fizer merda, não sou eu que tô fazendo merda, é porque o Grog é burro. Esse é o personagem. Então, do tipo, foi isso aqui. Quando ele vai aprendendo a jogar e tal, e na minha opinião, o Travis é um dos mais... Depois do Sam, que é o jogador de Scanlan, é um dos mais estrategistas, porque por incrível que pareça, o Sam é um puta estrategista de RPG, o Travis é um puta estrategista também. Então, apesar do Grog ser burro, tem vários momentos que quem dá a jogada, tipo, cara, vamos fazer isso, é o Grog. Só que o Grog não pode fazer aquilo, porque ele não pensaria naquilo. Aí ele virou o famoso Conan the Librarian, né? É, basicamente isso. Meu Deus, isso acontece demais. Temos a Killith, que é jogada pela Marisha, que eu já meio que deu um pouco do caos dela, mas continuando a história, o porquê disso, é porque a Killith, ela sempre foi uma personagem que bota as coisas na mesa e fala, velho, a gente tá fazendo as paradas certas, que rola no primeiro episódio, logo depois da cena da briga do bar. Tipo, cara, por que a gente tá junto? Tipo, não tem motivo nenhum da gente estar junto. Só que aquela coisa, ela fazia esse tipo de coisa durante a sessão, ela era o grilo da consciência do Pinóquio do grupo. Onde um grupo que, tipo, cara, eles estavam se divertindo, mas ela era a voz da consciência. Só que alguns fãs agressivos tratavam ela do tipo, cara, ela tá sendo só chata, ela não tá deixando o grupo jogar, ela tá sendo aquele jogador que fica com moralzinha, RPG não tem isso, deixa o povo fazer o que quiser. Só que, cara, ela não sabe interpretar a personagem dela. Tipo, cara, isso é uma coisa mais estúpida do mundo, porque é o personagem dela. Exatamente. Do tipo, só que, cara, no show, eles conseguem mostrar exatamente
exatamente o que é uma pessoa ter insegurança com seus próprios poderes, insegurança com a sua própria pessoa, insegurança de... E tipo, no show ficou mais palatável pra muita gente. Tanto é que tem muita gente agora saindo, tipo, quando saiu o show, saiu uma febre de vídeo no YouTube de pessoas falando: ai, eu estava errado sobre aquele, estávamos errados. Cara, a Mauricia é uma puta jogadora de RPG. E ao ponto que ela tomou o risco que poucas pessoas tomam o risco de ser o personagem chato e a bússola moral. E sendo bem sincero, assim, principalmente agora em contraponto com a série, porque como eu falei, eu não assisti a campanha, né? O personagem dela, na minha opinião, como player de D&D, é muito mais importante você ter esse personagem que joga as questões dentro da mesa, né, tipo, pra todo mundo enxergar, do que aquele personagem que tenta tomar as rédeas e fazer a besteira. Porque aí o pessoal, mas isso é o que dá a campanha emocionante. Não, velho, isso na verdade é o que destrói muitas vezes a mesa, porque a pessoa vira e fala assim: eu vou fazer essa merda e vamos fazer. Aí todo mundo, tá, beleza, vamos. Só que aí quando dá, quebra de vez, saca, assim, tipo, não teve sucesso a missão. Aí a pessoa, velho, ficou sem graça, porque toda vez aquele personagem sempre quer fazer aquela besteira. E quando você tem esse personagem que dá esse contraponto, né, na besteira de você falar: olha, a gente tem que pensar melhor, a gente tem que ver se isso aqui é certo, isso aqui realmente é certo, eu acho que faz muito mais o contraponto, né? Por exemplo, eu reclamei isso com Tilápia, né? Na série, eu achei extremamente detestável a Vex. A Vex começava com aquele discurso de líder, eu falava: que saco, velho. No caso dela, é porque ela muitas vezes toma o papel de liderança por ser, na campanha, ser uma personagem com carisma alta, e ao mesmo tempo, uma personagem que tinha um senso de razão. Tipo, sim, cara, não vamos fazer isso só pelas risadas, vamos fazer isso pelo dinheiro. Então, pelo menos de propósito. Então, muitas vezes ela tomava essa liderança. Fizeram ela ser na animação, e é que nem a mesma história do Skellan. Pegaram as características que ficavam diluídas em 3 a 4 coisas e condensaram, porque eles querem fazer, eu acredito que eles querem fazer a jornada do herói mais nítida. Esse show, ele não tá sendo sutil em muitas coisas, ele tá sendo nítido em muitas coisas, inclusive, tipo, com humor, também com o personagem. Ela tá sendo muito mais chata no show do que no negócio, por conta de coisas que vão acontecer com ela na história. Sim, deu pra ver que tem coisas que vão acontecer com ela ainda. Eu tô vendo muitos personagens, assim, esses que estão ficando mais... Cara, estão com uma característica chata e tal. Isso aí foi uma característica exagerada dele. Não. Qual? Sim, continua. O Percival. Aí, o Percival, quando a gente for falar da história dele, porque é a principal da campanha, da temporada, então a gente entra em detalhes sobre o personagem dele. Fala da Pike, que eu gostei do motivo pelo qual ela tem que dar uma saída do grupo. Jogada por Ashley Johnson. E no início da campanha, ela começou a trabalhar na série Blind Spot em Nova York, e o RPG eles gravavam em Los Angeles. Ou seja, impossível dela estar em 99% das sessões. Então, toda vez que ela estava em período de gravação, ela não estava participando das campanhas. Graças a Deus, a partir do final da segunda campanha, cancelaram, acabou o Blind Spot, que ninguém mais estava assistindo. Ninguém assistiu aquela série, mas beleza. Aí ela pôde voltar, e agora ela está fixa, sendo a Bella Fern na terceira campanha. E é literalmente um fauno agente do Cal. Mas ela tem que sair do grupo, então no show, o Matthew teve que, como qualquer mestre já sabe esse sofrimento, arranjar eu acho que não tem sentimento mais comum entre todos os mestres, é quando um jogador não pode ir numa sessão e você planeja uma parada pra ele, aí você tem que arranjar uma desculpa pra ele sair, e na outra sessão que ele já não tá no meio do grupo, ele pode jogar, aí você fala: que porra que eu arranjo? Beleza, tem uma intervenção divina e você aparece como espectro divino durante esse negócio. Desculpa aí. Sempre rola uma parada dessa. Então, acho que todo mestre tem que ter umas paradas dessa pra... Eu já me preparei, eu escrevo previamente algumas coisas antes de sessão, caso algum jogador não vá. Eu já vou preparar. Mas eu vou te falar que a aparição dela na série ficou do caralho. Eu acho que eles encaixaram muito bem. Sim, isso porque, aí. Eu acho que eles perceberam, que poderia ser um problema, poderia ser desculpa o trocadilho, um Deus Ex Machina. Beleza, ela apareceu, foda-se. Foi que justamente eles, tiveram tempo de trabalhar, fizeram ela estar explicaram que ela estava naquele templo, que amplificava a conexão divina e etc. Então, eles deram uma justificativa antes de ser só vamos mostrar ela fodona. A narrativa na série ficou perfeita. Isso aí não tem o que reclamar, não.
Agora vamos lá. Eu lembrei uma coisa que tinha falado há muito tempo atrás, que eu tinha perdido a lógica, eu lembrei agora. A gente tava falando sobre a questão do... A gente começa o show com um grupo que já tá formado. E você se sente jogado no meio da história, conhecendo esses personagens todos de uma vez. A luta inicial no bar serve pra introduzir muitos deles pra gente, mas ao mesmo tempo, do tipo, você sente que já tem muita coisa que aconteceu e que você não tá entendendo. Então, tipo, é você ser jogado como aluno novo de uma escola, tendo que aprender todo mundo no meio do ano. E é isso, eu acredito que eles fizeram isso proposital, porque a primeira campanha, o show começou, eles já estavam no nível 8 e 9 e eles já estavam jogando há 2 anos em casa. Era uma campanha que eles já tinham em casa, então quando eles começaram o stream, o grupo já era conhecido. O grupo já tava no jogo, eles já eram unidos. Não foi um grupo que começou no nível 1, eles foram um grupo que começou no show no nível 7, 8. Eu lembro de você ter comentado isso com a gente, tanto é que quando você começou a apresentar mais pra gente, eles já estavam dando início à segunda campanha, e você falou, não, começa pela segunda campanha porque é nova, né, além da parte de áudio e tudo mais, né, começa pela segunda campanha que é mais tranquilo, eles vão estar apresentando novos personagens, vão estar assim, mas isso aí a gente explica melhor no episódio de Critical Role específico. Então, aí quando eles acontecem no primeiro episódio, que já joga você assim no meio desse grupo formado, eu acho que é pra dar a mesma sensação da pessoa que assistiu o primeiro episódio do streaming e tipo, velho, eram 8 personagens. Tem um personagem que nós não falamos sobre o Tiberius, que vai ficar pro episódio do show. Mas você tem que conhecer 8 pessoas de uma vez só, no nível 8 e 9. Todos eles se conhecem, tem piadas internas, ficam falando de pinto de troll. E você fica tipo, cara, o que tá acontecendo? Eu perdi alguma coisa aí, né? Alguma coisa. E eles começam a animação do mesmo jeito, pra dar a mesma sensação. Tanto é que eu acho que se eles fossem fazer uma animação da segunda campanha, eles começariam contando personagem por personagem, introduzindo. Porque os personagens não se conheciam. Então você tem que mostrar como eles se conheceram. Já no outro, cara, foda-se como eles se conheceram. Eles se conhecem. E é um grupo de RPG que tá junto numa taverna. Você quer o melhor início de RPG, ou o início mais conhecido do que esse? Isso é uma verdade. E eles ainda vão matar dragão numa caverna, então. Cara, isso é começar no RPG numa taverna e terminar numa caverna matando um dragão é basicamente a jornada do herói do D&D. Do D&D. Não é à toa, né, que o nome é Dungeons and Dragons. Com certeza. Então eles começam desse jeito e vão descobrem que existe a cidade tá querendo, o Imon tá precisando contratar um grupo de aventureiros pra lidar com a ameaça e eles virarem os protetores do reino. E eles estão confundidos e vão pra isso, né? São um grupo, né? Estão precisando de dinheiro, sabem comer gente na porrada. Por que não? É o melhor jeito. Então quando eles vão pra lá, aí vem o arco do dragão, eles descobrem que realmente a criatura que tá fazendo isso é um dragão e começam já a mostrar e começam a investigar na cidade. Em resumo da história, pra gente não ficar alongando muito, porque eu quero muito mais falar dos pontos do que da história, cada detalhe, descobre que na verdade o dragão tava tomando uma forma de humano, que era o general da cidade, e o plano era justamente ir eliminando todos os grupos de aventureiros e acabar eliminando o exército do reino de Mon. E o que ele faz a maior parte? Ele não consegue cumprir o plano devido a essas crianças enxeridas. E agora, tipo assim, a gente falando só... repassando a série, né? Que eu espero que todo mundo que for escutar isso, eu vou até tentar fazer um Drops depois dele lá, que nem eu já tenho começado a fazer lá do Instagram, né? Do próprio Vox Machina, né? Pra ver se incentiva também um pouco mais. É que a narrativa, assim, é perceptível isso, né? Que os 2 primeiros episódios, que era o projeto inicial deles, foram feitos, o arco dele é muito bem feito. E a extensão, né? Esse arco da história do Percival na primeira temporada, pra mim, assim, foi bom. Foi muito bom mesmo. Eu reassisti a série a semana passada, né? Quando a gente combinou de gravar. Eu gostei muito. Como eu falei, acho que a maior parte das coisas que me incomodam na série, eu falo mais como eu sei que aquilo ali, na verdade, foi uma campanha de D&D, eu como jogador, que eu falo, meu Deus, velho, que coisa burra, tipo, por que a pessoa tá fazendo isso, velho? Tipo assim, tá a pista assim na tua cara, velho, por que você não jogou o dado e tentou fazer o negócio? Então, assim, é isso aí, sou eu como jogador reclamando. Porque a pessoa não se esforçou, segurou um dado e se esforçou. Tipo isso, velho. Mas isso aí, como eu falei, as maiores reclamações que eu realmente tenho a dizer da série foi eu como jogador, tipo assim, de todo o trabalho. Cara, principalmente pro tempo que eles tiveram de produção, foi maravilhosa. A animação deles foi perfeita. Eu vi, tipo, o make-off da série, da parte de animação, foi maravilhoso. Aí eu assisti depois também. Tá tudo no canal deles do YouTube, tá? Tipo, é tudo gratuito, não precisa nem assinar o Amazon Prime pra esse caso. A parte de música, que eu não lembro o nome do jogador
agora, perdão. O Que é Sam o Riegel. esquema. Sam O Sam Riegel, ele é um bardo na vida real. Ele é um bardo na vida real. Eu peguei, tipo assim, cenas pra ver ele fazendo as magias dele, né, durante os jogos. É maravilhoso, o bicho compondo na hora lá, fazendo os riffs, as musiquinhas e as zoeiras. É muito bom e ele sabe disso. Tanto é que a música que tava aqui na abertura, né, do programa, foram eles que produziram. E foi tipo assim, tem a história de como ele produziu. Foi produzido numa noite e os bichos botaram tipo assim, não, velho, agora que você fez o riff, a gente pode melhorar, a gente conhece essa tal pessoa, tem esse tal estúdio, eu acho que ficaria melhor a gente produzir desse jeito. Então, como o Iago já citou, a paixão deles é tão grande que cada vez que eles têm um ponto que eles possam melhorar esse produto, eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. E o resultado disso, ser o Vox Machina, pra mim foi maravilhoso. E eu espero que continue cada vez mais e que aqui no Brasil cresça cada vez mais o intuito que tem no Critical Role. E eu quero me aproveitar dessa forma pra também ter isso depois. Falando o quão Critical Role tá crescendo, inclusive tivemos o aniversário de 7 anos, foi transmitido nos cinemas, a sessão do aniversário de 7 anos, foi transmitido nos cinemas nos Estados Unidos e em somente mais um país, que foi o nosso Brasilzão. Pena que só foi no cinema em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas é um começo, gente. É um começo. Sim. Tá começando. É bom a galera ficar de olho. Mas eu acho que hoje em dia tá realmente validado na cultura normal e na cultura pop o nerd depois do Stranger Things. Ninguém segura mais. Aquela história do tipo, acho que a questão não é que ser nerd está ficando popular, mas o conteúdo nerd está ficando menos nerd, vamos dizer assim. Está ficando menos tipo, cara, isso daqui é uma coisa que nerds assistem, e isso aqui é uma coisa que, tipo, velho, é um conteúdo do mesmo jeito. É que tá acessível. E se você pensar que, sei lá, os animes mais esquisitos são crack, a porta de entrada, a maconha dos animes é o Avatar Land of Aang. Isso, a gente ainda vai gravar um programa que não é anime japonês, mas todo mundo concorda que é um anime. E a gente criou uma cultura exatamente isso, porque tudo é desenho animado, mas a gente separa totalmente o que a gente chama de cartoon e o que a gente chama de anime, a ponto de a gente falar que é um anime, por exemplo, tem um outro que é bem menos conhecido, né, que era um chamado Urban Star Racer, e eu acreditava que aquela porra era um anime, aí quando eu finalmente conheci uma pessoa que conhecia o título, ele falava bem assim, não, é porque esse aqui é um anime francês. Pô, mas isso aqui é um desenho então, né, um cartoon. Não, aí tem que pegar em francês e falar cartoon em francês. Aí o pessoal vai falar que é um anime também. Mas eu acho que é isso, tipo, velho, Critical Role é uma parada, tipo, um nicho dos nerds que, pô, nem todos os nerds assistem, porque é um programa, que nem eu disse, semanal, de 4 horas de duração. Que, tipo, contar pra todo mundo, velho, se você assistir todas as campanhas de Critical Role e tá assistindo, é maior do que One Piece. Deixa eu contar um segredo, é maior do que One Piece. Deixa eu complementar o segredo, é melhor que One Piece. Também é melhor. Desse jeito. Então, do tipo. Assim, eu vou começar a assistir porque eu não tenho desculpa, que eu virava e falava que eu acho o programa muito grande. Mas eu parei pra pensar que eu gasto em torno de quase 3 horas por dia assistindo diariamente os vídeos do Zwag, que é um cara que produz conteúdo de LoL, velho. Que ele lança. Ele tem 3 canais no YouTube e ele lança vídeo nos 3 canais do YouTube. E eu assisto todo santo dia. Eu falei, velho, eu gasto 3 horas todo santo dia pra assistir. Por que eu não posso gastar 4 horas por semana? Pedro, você não tem um tablet? Zartel, você não tem um tablet? Não mais, eu tive que vender por motivos pessoais. Beleza. Você tem um monitor ainda? Cara. Não, tem. Vendeu um monitor também. Mas eu vou comprar outro, Você tem um celular? Tem. Quando você estiver fazendo qualquer coisa que não exige a sua audição, bota pra assistir. Cara, eu foi assim que eu comecei assistindo, velho. Isso que eu ia até falar, que desculpa interromper de novo. Hoje ainda tá até mais fácil, né? Porque na época que você começou era só YouTube, né? Hoje ele tem literalmente todos os episódios, desde a primeira campanha, no Spotify. Então, a pessoa não precisa nem tá com a tela ligada. Se você tem um bom conhecimento de inglês e tudo mais, né? Cara, bota lá. Ou se não tem, quiser praticar. Eu recomendo, se você tiver como deixar uma tela, quando estiver só assistindo sentado, botar uma tela pra assistir, mesmo que você não esteja vendo o show. Porque tem muita piada interna, que às vezes você, tipo, vê eles rindo do nada no show, no podcast. Eu já escutei alguns episódios no podcast. E às vezes é alguém rindo de uma piada interna que eles falaram. Aí você olha pro show e volta um pouquinho. Cara, tem umas piadas ótimas que eles só
só, tipo, não falam, só gesticulam com a boca. Ah, sim. Não, que é bem Que é corporal, bem né? corporal, que é, cara, é a sessão de RPG. Tem 2 pessoas interagindo e tem as outras 6 zoando essas 2 pessoas interagindo, saca? Aham. Não, e é que nem eu acho que logo o primeiro episódio da terceira campanha, né? O Sam vai fazer a propaganda, o bicho faz todo um show, velho. O show da Broadway. Todo espalhafatoso lá, muito engraçado. Mas é isso. Agora, sobre o show, a gente tem que falar da animação. Temos que falar da animação. Você perdeu um Quando ele pouquinho. chega pro arco do Percy, que é onde o Tilápia tem suas ressalvas, faça suas ressalvas, Tilápia. Comece a destilar o ódio que implementou na sua própria vida. Brilha, meu querido Sobe peixe. essa cachoeira de ódio que você tá querendo subir. Vai lá, ô carpa mística. Pra eu virar um dragão. Virar um dragão zangado. Agora vocês têm que ter uma camiseta do Tilápia zangado, sendo um Magikarpa evoluindo num Guy Irados. Eu tenho que salvar isso aqui, essa ideia eu vou pedir pra Paula fazer, velho. Eu pago essa arte. Tem que deixar salvo já. Não perde a gravata. É. Pois é, não, mas é mais as ressalvas, assim, principalmente na animação mesmo. Tem certas coisas que. Pra falar a verdade, eu nem sei, só me incomodaram mesmo. Tipo, tem certas horas que o Scully, ele tem 2 situações na animação que. Sabe aquela situação que, tipo assim, cara, eu não entendi porque vocês fizeram isso, tipo assim, mas ficou meio esquisito. É uma hora que eles estão indo pra um abismo e aí a Vex joga uma flecha pra ele se segurar, pra ele não morrer, né? E eles vão perder o livro lá que o irmão da Vex rouba dos. Briar. Esqueci o nome do Silos e da. Então, é uma escolha. Ou ele cai com o livro, ou ele se salva e perde o livro. E aí ela joga uma flecha pra ele, tem todo um drama, né, dele segurar a corda rompe, mas aí ele aparece flutuando numa mão. E aí você fica tipo assim, cara, vocês perderam itens importantes nessa história só pra fazer essa piada, tipo assim, eu não entendi se essa é a dinâmica do grupo mesmo, mas ficou meio bizarro, sabe? Tipo assim, fica meio bizarrinho. Tipo assim, como é que todo mundo não tá puto que o Scully podia voar e pegar Isso aí tudo? é uma parada do seguinte, ele realmente é uma piada que eu também achei desnecessária, tanto nessa parte quanto outro ponto também você vai falar é a questão na casa em chamas, né? Quando tá lutando com Porque de novo, é a repetição dessa parada. Você já podia ter resolvido. Por que não? Aí agora eu posso puxar o contraponto do... Eu também achei meio estranho o jeito que eles fizeram, mas é porque é o seguinte, na campanha, no show mesmo, o Bigby's Hand, a magia que ele tem, ele consegue ir mais pra frente da história. Ele, na verdade, ele já tem, só que a questão é a seguinte, Bigby's Hand, em D&D, quem conhece, é uma magia que tem vários modos. Ela não é uma magia que você cria uma mão e você faz o que você quiser com a mão. É uma magia que você pode criar, quando você conjura ela, você pode usar uma ação bônus pra mudar a forma dela. Ela pode ter a forma que empurra, a forma que segura, a forma que bate, é basicamente isso. E todas as vezes que o Sam usava essa magia como esquema no início, ele usava pelo livro. O livro fala que eu posso usar ela pra dar porrada. Eu vou usar ela pra dar porrada. Do tipo, e ele usava ele usou isso luta contra uns gigantes. Depois usou isso numa luta contra um dragão branco. Tem uma das melhores piadas que no show, na minha opinião, é que eles encontram um dragão numa caverna e ele consegue convencer o dragão que o nome dele é Burt Reynolds. Aí o dragão tá apanhando no final da luta, já vai fugir. Aí ele pega o Bigby's Hand e tem um que segura. E ele consegue agarrar o dragão antes de voar. E ele fala, você só vai embora quando o Burt Reynolds dizer que você pode ir embora. E o dragão fala, Burt Reynolds. Beleza. Voltando, ele só usava pelo livro. Quando chega na batalha, em cima da casa em chamas, que na verdade, na minha opinião, no show foi muito melhor do que na animação. Eu gostei de como foi na animação, mas no show foi muito melhor, porque no show, na verdade, ele não perdeu um ponto de vida em Skella. Cara, ele foi tipo o mestre cara, foi literalmente chamado de escambo, porque ele foi 50 minutos de sessão sem tomar nada de dano. Ele só tomou de dano em forma de... Quando ele tava em forma de Triceratops. Mas aí quando você perde... Porque quando você tá em poliformia em D&D, quando você vira um animal, você ganha os pontos de vida desse animal, e quando você perde esse ponto de vida, é que você volta pra sua forma com seus pontos de vida intactos. A não ser que o ponto de vida seja superior ao quanto você perdeu. Beleza. Mas ele foi isso, e no show foi incrível. Na animação, eles tiveram que aumentar um pouco o drama, né? Mas, quando ele chega no final dessa luta, a casa tá pegando fogo e ele fica aquela história, velho, como é que eu saio daqui? Eu nunca pensei em usar a mão como plataforma.
E ele, tipo, velho, se a mão segura, a mão agarra, qual a justificativa do não poder fazer a mão virar uma plataforma e pular em cima da mão? E ele faz isso. Só que é a primeira vez que ele usa a mão daquele jeito. É no final daquela luta. Porque antes ele nunca usou a mão daquele jeito. Aí eu também não entendi. Só que o que acontece? No avançar da história, fica tão clássico, principalmente na luta final, o Scanlan usar a mão como, tipo, um tapete mágico, que virou meio que, velho, toda vez que você pesquisar uma arte do Scanlan, você vai ver a mão púrpura segurando o Scanlan e ele, tipo, voando em cima dela, que virou tão fixo a imagem dele, que eles quiseram colocar já no início que ele já tinha isso. E virou a marca do personagem. Só que eu acho que eu concordo, e nesse ponto eu concordo com o Tilápia, vou subir um pouco nessa cachoeira de ódio. Eu realmente acho que fica meio esquisito, mas no show aquilo aconteceu porque no show não tinha. Ele nunca pensou em usar aquela. Cara, RPG é 1% a habilidade que você tem e 99% o como você usa a sua habilidade. Isso é verdade. E no show, no início, eles ainda estavam tipo aquela coisa, tipo, o livro fala que eu posso fazer isso, isso e isso. Ninguém não fala que eu posso usar a luva como plataforma. Não, né? À toa que algumas vezes a gente tá, tipo, o mestre, né, prepara a sessão de batalha, aí só que de 5 a 7 horas da sessão de batalha é a gente lendo regras, né? Pois é. Então, do tipo, eu acho que tem muito disso Só que ao mesmo tempo eu concordo. Tirou um pouco, ficou esquisito no show, na animação. No show faz todo sentido. No show, quando ele fez isso no show, e ele foge na mão flutuando, você fala, caralho, né? Ele podia usar a mão desse jeito. Cara, que legal. E depois você vai vendo ele cada vez mais usar essa habilidade ao ponto que chega na luta final, eu não posso dar spoiler contra quem. Cara, ele tá literalmente, tipo, tapete mágico voando no ar, tipo, lutando, tipo... virou marca, saca, do personagem. Tanto é que tem uma cosplayer que ela fez um cosplay ótimo, que ela fez a mão, e ela fica andando. Depois eu vou procurar essa imagem pra mostrar pra vocês. Ela anda com a mão na convenção, ela fez uma mão gigantesca. Aí é legal. Mas é isso, explicando pro Tilápia. Não justificando, mas explicando. Vai, Tilápia, continua. Eu entendo por que eles fizeram, eu entendo como eles fizeram. É só uma coisa que é pessoal minha, não estraga a série de jeito nenhum. Eu aposto que quem assiste nem vai prestar atenção nesses tipos de detalhes. São só detalhes que estão lá e me irritam um pouco. Outra coisa também é como eles mostraram lá o vampiro hipnotizando o Uriel. Esse eu também achei caidão. Esse eu também não gostei muito, não. Cara, muito óbvio, né? Né? Ficou meio tipo... Galera, eu não quero falar nada não, mas, velho, vocês podiam ter se esforçado um pouco mais aí, cara. Por que ele não botou a mão por debaixo da mesa? Tipo assim, cara, tá tão... Ficou meio... faz. Aconteceu, então faz. Jogou o dado, aconteceu, então a gente vai fazer. Cara, mas agora, eu já conversei... Pior que eu conversei isso com vocês já, então vocês já sabem o que eu vou falar agora. Eu acompanhei... Eu como fã de Critical Role, eu queria ver a reação de pessoas que não eram fã de Critical Role assistindo o show. Então eu assisti muitas pessoas, quando lançou o show, eu acompanhei, tipo, uns 6, 7 pessoas que estavam assistindo, tipo, os episódios e comentando, pessoas que nunca viram Critical Role, que eu queria ver como é que elas estariam reagindo. Velho, de umas 7 pessoas que eu vi, umas 3 ou 4 não tinham entendido de primeira que o rei de Emon lá, que fugiu o nome dele agora, Uriel tinha sido controlado mentalmente. Do tipo, mas foi por isso que eu comentei já logo no início do programa. Isso aí, Tilápia, é porque você é um player, você joga D&D, por isso que isso é mais perceptível pra você. E não vem reclamar não, porque isso é uma verdade. Eu tive esses problemas com várias outras coisas. Tipo a fumaça preta do Percy. Eu falo, velho, porra, caralho, o cara tá todo possuído lá, apontando a arma pro cara, eu vou falar com ele aponta a arma na minha cara. Mano, eu vou fazer um check aqui pra ver se tá tudo certo. Mas o check falha. Não, eu sei, eu tô falando assim, eu entendi que o check falhou, mas eu tô falando, isso é minha percepção como player, porque eu como player também eu gosto muito de ser o Sherlock Holmes, então eu acabo, tipo assim, velho, tudo que eu vejo que tá de errado, eu vou lá tentar investigar. Mas, por exemplo, esse negócio do Silas, cara, eu gostei muito dos Briarwoods na série. Dos vilões. Cara, eu acho, tipo, velho, o que eles fizeram com a série com os dois? Porque eles já são os vilões que o povo mais ama odiar no show. Eles são aqueles vilões que, tipo, cara, o povo ama odiar eles.
Acho que só tem 2 vilões que o povo gosta muito deles, mas acho que gosta mais por conta do momento da história que eles aparecem e como eles são derrotados, do que necessariamente a personalidade. Mas, cara, Silas e Delilah são personagens que você entende a motivação, são vilões. Porque, cara, eu acho que muitas vezes o problema de vilões é quando você não entende a motivação do vilão. E, velho, é muito... quando você assiste, no show, foi menos óbvio o que foi os motivos. Só depois, quando eles vão investigando, que vai chegando os motivos. Porque numa sessão de RPG, você não pode dar vamos fazer um flashback do passado do vilão. Não, total. Mas, cara, como eles podem fazer isso, mostrar o outro ponto de vista, ficar mostrando em paralelo, cara, conseguiu mostrar coisas que, tipo, no show só tinham sido comentadas. Aí você consegue dar mais humanidade, tipo, mais realismo pra vilão. Então, aí que eu ia falar, tipo assim, são 2 características, eu acho que pra eles serem também, tanto do show quanto na série, né, eles foram um excelente vilões, né. Primeiro, acho que é pelo fato de eles serem vampiros, né, tipo, vampiros, assim, pelo próprio D&D, né, são uma raça que tem um carisma extremamente alto, né, então... Ele é vampiro e ela é só necromante. Ela é feiticeira, né, vamos dizer, necromante é feiticeira, né, agora fiquei na dúvida. Não, depende, necromante é mago. É mago, desculpa, porque é feiticeiro que usa carisma. E tipo assim, o fato dele ser vampiro, a raça, né, vampiro, assim, dentro do D&D, é uma raça, tipo, tem que ter um carisma muito alto, né, porque, como é demonstrado lá na parte que ele enfeitiça, né, a pessoa, você... É uma jogada política muito grande, independente, assim, das partes mágicas, né, dos poderes mágicos que ele possui. E o outro que, assim, que eu gostei, assim, vendo a parte da produção, me interessou mais ainda, e é um fato, né, do vilão, é porque a dubladora que dublou a Delilah na série, ela fala, é mal, mas é por amor. E isso é justificado entre várias histórias que a gente já leu. Sim, isso é óbvio, né? Mas é aquilo que realmente faz a gente falar, velho, a gente entende por que uma pessoa se corrompe pra poder fazer isso. Total. Sim. Agora a gente tem que contar a história do Percy. Já falamos dos Briarwoods, agora tem que explicar por que o Percy odeia eles e como é que eles se encaixam nessa história maluca. E como acho que todo jogador de RPG em algum momento na vida fez ou vai fazer uma história onde os seus pais são assassinados. No show, na animação, a história do Percy é contada como se ele tem um passado traumático e depois, quando eles encontram no jantar os Briarwoods, que estão como os regentes de Whitestone, sua cidade natal, ele vem a realidade à tona. Eu adorei a animação do rosto psicopata do Percy quando ele escuta os Briarwoods, que é aquele zoom de lente de peixe na cara. Sim, não, isso é bom mesmo. Mas, apesar de tudo isso, eu gosto muito mais de como foi feito no show essa revelação, que ela foi feita bem antes, muito mais sutil, e ninguém, a não ser a única pessoa que percebeu foi a Ashley, que foi eles estavam chegando pra conversar com o Uriel numa reunião, e o Uriel falou assim, olha, assina esses papéis, eu assinei esses papéis, e é pra enviar eles pros Briarwoods até hoje. Aí entregou, e tipo, o Matthew falou isso, entregou, e do tipo, a cara do Taliesin, o jogador do Percy, ele senta, ele abre o olho e ele muda a postura e ele fica calado. E ele, como um diplomata, ele geralmente era o que mais interagia com o Uriel. E ele fica calado, não fala com ninguém. Aí todo mundo conversando tal assim entre si, aí só a Ashley que olha assim pra ele, tipo, meio que fala em voz baixa, nem pega no microfone, tipo, tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tipo, só depois que ele vai e conta pras pessoas o que foi que aconteceu. Só que eles fizeram isso no jantar. Quando eles vão pro jantar, eles já vão cientes dos Briarwoods no show. Na animação, eles fazem que é descoberta e é tudo improvisado lá. Mas, cara... Ficou legal, ficou bem legal mesmo. Ficou ótimo. Na animação, na verdade, o meu episódio favorito é o episódio 4. O dos Wraiths lá no Stone Keep. Sim. O meu episódio favorito é o episódio 4. Mas o episódio 3, ele é muito bom, porque ele meio que, tipo, é um ótimo início de arco de história. Do tipo, velho, aqui a gente mostrou os vilões, a gente mostrou que os vilões são muito superiores a vocês, e a gente deu um motivo, o porquê que um personagem de vocês tem que ir atrás desse vilão. Isso é de tipo, velho, qualquer arco de anime tem uma parada dessa, velho, One Piece, Naruto, Bleach, todos esses shonens, eles tinham essa parada do tipo, velho, aqui o vilão é muito mais forte que vocês, então pra vocês vencerem, vocês vão ter que ficar mais fortes ou ficar mais inteligentes. E mostra um motivo específico por que eles têm que ir atrás do cara, não dá pra, tipo, daqui uns 3 meses a gente vai lá. Não, velho, tem que ir agora. E também criou a desculpa da Pike. E vai dar a desculpa da Pike, velho, a gente vai matar vampiros sem um clérigo.
Vai lutar Aumenta a contra o dificuldade, Undead. mas... Cara, é foda. Bota foda nisso. Eu joguei muito de range e, mano, vai se fuder, velho. Tu atira a porra da flecha, tu acha, não, ele não imune à perfuração. Mas pra você ver, eu taquei muita pedra em algumas coisas que eu odiei na narrativa, mas, pô, nesse terceiro episódio. Na verdade, é no terceiro episódio? No finalzinho dele, quando eles vão sair pra ir lá procurar o. Na verdade, pra pegar uma carroça, né? Pra ir caçar os Brian Woods. A Pike não vai com eles, né? Ela fala que ela tem que se desculpar com a deusa dela, porque ela acha que tá amaldiçoada, que tá foda. Episódio 4 esse. Esse é no 4, né? É quando eles são atacados pelos bichinhos lá. Os Wraiths, os bichinhos, nossa. Levou os bichos. Os bichinhos lá, os bichinhos das sombras. O Tilapia tem essa palhaçada de pegar tudo que a gente acha legal, ou que possa ser foda, não, vou botar no diminutivo, tá ótimo. É uma obrazinha, é um desenhozinho. Basicamente é a coisa que chegou mais perto de matar eles, mas é só os bichinhos da sombra. A dificuldade master possuindo todo mundo lá, não, mas é só os bichinhos ali, é o pet. Quando a galera não entende de comédia, é foda, né? É difícil. Tem que ficar me explicando. Quando o comediante no meio não sabe. Ai! Meu Deus do céu. Então, ela fala lá no final do episódio com o Grog que ela fala pro grupo, né, que ela não vai acompanhar eles, mas aí o Grog fala, tipo assim, não, cara, relaxa, eu vou até lá contigo, porque eles, né, nesse mesmo episódio parece que eles têm uma ligação. E como é bem construído essa parte do background dos dois, que ele simplesmente fala, tipo assim, cara, construiu todo o background deles ali. E tipo assim, cara, não, relaxa, eu vou contigo, vai ser como nos velhos tempos. E aí ela fala, tipo, pô, cara, não vai rolar, porque agora a gente tem um grupo, sabe? E você não pode abandonar eles. Eu consigo ficar bem sozinha, mas eu acho que eles não conseguem ficar sem você. E você, tipo, cara, que da hora. Que construção maravilhosa com 3 frases muito simbólicas. Então, show tá de parabéns nesse ponto. Por exemplo, agora, uma das coisas de Critical Role que eu gosto bastante, e ao mesmo tempo que, tipo, é um dos pontos que eu mais gosto do anime do One Piece, é a questão seguinte: um grupo de personagens que é amigo, os personagens entre si, a relação de cada um deles não é igual entre todos eles. Não é só porque esse grupo de pessoas é amigo, que se respeitam, se protegem, se amam, que a relação é equivalente entre todos os grupos, entre todos os membros do grupo. Vamos pegar, por exemplo, nós 3 aqui. Pegar nosso exemplo. A minha relação com o Tilapia, ela é diferente da minha relação com os Artel, e a relação dos Artel é diferente em relação a mim e em relação ao Tilapia. As relações não são equivalentes. Muitos animes, muitas coisas assim, tipo, que tem um grupo muito grande e ele acaba... Ele acaba fazendo que, tipo, cara, existe um grupo de heróis que eles são muito grandes. Cara, depois de um tempo, o nível de relacionamento entre esse grupo acaba ficando tão homogêneo que acaba, tipo, velho, você não sente que um personagem tem um tipo de relação diferente entre um e outro. O One Piece você percebe que a relação que, por exemplo, o Zoro tem com o Sanji é diferente do Zoro com o Chopper, por exemplo. Nossa, quem cagou muito nisso foi, na verdade, My Hero Academia. My Hero Academia tá ficando cada vez mais homogêneo e tá ficando chato. Exatamente. Agora, por exemplo, o Critical Role, Vox Machina e todas as outras campanhas, que isso é uma característica muito de RPG, mas ao mesmo tempo muito forte em Critical Role, é que, cara, um grupo, não é só porque um grupo é unido e amigo que todo mundo tem o mesmo nível de relacionamento entre si. O Pike, a Pike e o Grog, a relação dos dois no episódio 3 e 4 é muito bem descrita a relação dos dois. Do tipo, velho, vocês não percebem a história dos dois ainda. Você sabe que tem. Mas eu diria até que, até antes, no 1 e o do 2, durante as batalhas, você via, tipo assim, como eles dois se movimentavam durante a batalha. Pra mim já tava lá, saca? Eu já vi que os dois... ele já tem essa conexão, esses dois. Assim como, por exemplo, tudo bem que ficou um pouco mais escrachado e virou até uma piada no final do programa, né? Foi o Ovex com a Killif. Você sentia essa conexão nos dois. Pra mim tava lá desde o início. Assim, é claro, nem todo mundo, e também não é porque eu sou a pessoa que enxerga tudo, não, é só porque eu tenho atenção de passarinho e presto atenção em algumas coisas e perco o que é o importante da história. Mas não precisa sim daquele momento que é pra entregar, assim, olha, eu realmente estava falando disso, e foi a frase dos dois na despedida. Ele falou, ó, tá aqui, isso aqui é realmente tanto o que nós dois temos. Tanto na despedida quanto no momento que ela tá rezando no templo. Exatamente. Na cena no mesmo episódio, só que mais cedo.
Sim, você precisa ter realmente esses pontos chaves, mas também não quer dizer que não tava lá antes. E como o Tilápia ressaltou, foi muito bom. Foi aquele momento chave, assim, de roteiro. Foi uma coisa maravilhosa aquilo ali. E pra mim eu falei, velho, tipo, foi legal, foi muito bem feito. E do tipo, nisso você vai percebendo em vários. Essas variações de relação entre os personagens são muito diferentes. Por exemplo, entre outro. Por exemplo, porque eles são irmãos. A Vex e o Vex. Em inglês é mais fácil de falar. Os dois, a relação dos dois, eles são irmãos, então a relação deles é um outro, mas uma relação de super protetores um em relação ao outro. E isso ainda vai ser explorado, porque que um é muito protetor em relação ao outro, ao ponto de ter ciúmes absurdos. Foi o cliffhanger, né, pra segunda temporada. A relação como eu acho que eles vão fazer a segunda temporada. O início da segunda temporada vai ter um pouco do backstory do Scanlan. Vai rolar uma parada muito grande que vai estender durante 2 temporadas. Eu não acredito que a próxima história vai se finalizar em uma temporada, que senão vai ficar muito esquisito. É possível, mas vai ficar muito, muito esquisito. Isso é dinheiro. E a gente já sabe que eles têm. É porque, em questão da campanha mesmo do show, o arco do Percy, ele é uns 10, 14 episódios. 10 a 14. O arco seguinte ele, tipo, cara, ele é uns 60 episódios. Coisa pra caralho. Não, mas é porque, como assim, agora eu só tô falando assim, isso aí pra animação, como a história já tá pronta, vamos dizer assim, numas aspas bem grandes, né? É questão de dinheiro. É total dinheiro. E a gente já sabe que eles têm. Então, agora é só fazer, né? Pois aí eu acho que eles podem dividir em 2. Aí nessa daí vai ter, lá pro final, ou da segunda, ou início da terceira, vai ter a história do Grog da Pai. Que é uma história simples. Não, acho que 2 episódios eles fazem, tipo, o arco do Grog da Pai. Não é uma coisa muito complexa, não. E é muito ligado com a história do arco principal. Sim. Vex and Vex não é tanta coisa assim, que não demora tanto assim, não. Acho que em alguns episódios só também falam, mas é tudo. Cara, o arco central do show, ele é muito grande e ele é muito interconectado com muitas coisas. Tipo, não conectado direto. Foi você que matou tal pessoa, que nem o arco do Percy. Ele é mais do tipo, velho, rolou uma parada que tá afetando o mundo inteiro. Então, a gente precisa. O mundo inteiro tá afetando o nosso backstory. Então a gente tem que interagir com o nosso backstory pra poder, tipo, cara, saber se tal pessoa tá viva. Ou então pedir ajuda pra tal pessoa. Esse tipo de coisa, saca? Sim. Então, tipo, eles acabam interagindo muito com a história deles. E é legal, né? É legal ter esse desenvolvimento, né? Eu acho que disso, aí tem mais. A da Killif, cara, final de uma quarta, ou talvez, final de uma acho que uma quarta temporada da história da Killif, que ela é muito mais pro final do show. E é isso, cara. Não tem muito. As histórias deles não são, tipo. Tirando do Percy, que aí entra uma curiosidade engraçada do show. O Taliesin, ele só escreveu que a família dele foi morta pelos Briarwoods, que tinham chegado lá pra pedir ajuda e depois começaram a ajudar eles lá, morou e depois matou todo mundo. E que ele tinha visto, quando ele fugiu, ele passou fome, ficou preso, e ele viu um espírito feito de fumaça que ensinou ele a fazer uma arma de fogo. Só que ele especificou pro Matthew bem assim: isso é o que o Percy viu, faça o que você quiser. Aí é legal. Ele não especificou que os Briarwoods eram vampiros, tanto é que o Percy fica assustado na animação quando o Silas se cura do tiro. Ele não especificou que se o Ortak era realmente uma criatura ou se tinha sido apenas uma alucinação do Percy, porque o Percy sempre foi um nerdzão. Sim, isso é bem claro. Tanto é que quando a primeira vez no show, quando o Matthew não deixa o Percy fazer as escolhas dele, foi no momento, porque tipo, no momento, o Matthew fala, você vê um pouco de fumaça saindo dele. Você vê um pouco, a fumaça do show só mais pro final mesmo, que vai ficando escroto. E tipo, cara, só quando realmente ele desiste, não deixa o Ortax controlar o corpo dele, que o Ortax vira, aparece e fala, velho, faz um teste de resistência de sabedoria. Você falhou, seu corpo é meu agora. Caralho. E, tipo, foi a parada assim, mas foi muito mais, tipo, até o momento disso, não era comprovado que era realmente um espírito maligno, saca? Porque, velho, em D&D, não é só porque tá saindo fumaça do seu corpo quando você usa uma parada que quer dizer que você foi possuído. Velho, magia existe, velho. Isso é bem explicado mesmo. É do tipo, velho, se você vê 3 pessoas conjurando magia que soltam fumaça, cara, podem ter 3 razões diferentes.
Bom, acho que, assim, a parte da série, né, só pra gente, tipo, botar, entre aspas, um ponto final desse bloco, né, ela tá lá no Amazon Prime, né, assista. Eu espero que, tipo, você assistir essa série realmente leve você a conhecer melhor sobre o Critical Role. A gente ainda vai gravar um programa sobre o Critical Role. Mas antes da gente falar, assim, esse final, assiste o Caralho 4, eu queria muito ainda ressaltar a parte da produção, porque além do dinheiro, né, e como todo mundo ali é, tipo, dublador, então a parte de dublagem que essa série trouxe pra gente foi impressionante. E eu queria ressaltar isso, porque foi realmente impressionante a galera que entrou dentro da série. Eu fiquei de cara, eu só fui tomar conhecimento de todo o casting hoje, né? Mas realmente pra mim foi muito, muito impressionante, assim. Uma coisa que dava pra reparar, principalmente porque o Amazon mostra quem são os dubladores que estão falando lá na cena. Uma hora eu vi a menina do Nine e eu fiquei meio que... Eu acho que eu conheço essa mulher. A Beatriz... qual é o nome dela? Ah, eu só sei que ela é a policial do Nine. A policial badass do Nine. E eu fiquei, cara, eu acho que eu conheço essa mulher. Stephanie Beatriz. E eu não sabia, mas ela dubla pra caralho. Ela parece uma porrada de jogo aí que eu nem fazia nem ideia. Essa galera todinha aí. E ela tá com... ela tá dublando uma personagem que na primeira temporada não ficou tão destacada, mas, tipo, velho, é uma personagem que no show ela é muito massa, velho. É muito massa. Que é a... Nossa senhora, fugiu o nome dela. Kima, a Lady Kima. Que é uma Halfling paladino de Bahamut. Cara, pior, né? Ela só aparece uma hora ali no conselho, depois uma hora ali conversando com o Vox Machina e desaparece, né? Cara, ela, pra você ter ideia, a primeira campanha começa, a primeira missão que eles estão tendo, na verdade, é pra resgatar a Lady Kima, que ela tinha ido. Na verdade, não é nem resgatar necessariamente. Ela tinha recebido uma visão de Bahamut, que alguma coisa maligna estava acontecendo nas minas de Craighammer. Que é uma cidade anã. E eles vão pra Craighammer a pedido da Allura pra ir investigar, tentar descobrir onde é que a Lady Kima tava e tentar, tipo, velho, salva ela de lá, ou resgata, ou ajuda ela, tipo, tenta ajudar ela lá. E eles vão pra dentro de Craighammer e depois eles vão entrando na caverna, eles chegam, tipo, e vão até os subterrâneos e, tipo, chegando nas cavernas mais densas, até que descobrem que tem um beholder, um observador com o chifre de orco. E ele tava não fazendo undeads, necessariamente, porque ele não mexeu, ele estava fazendo Frankenstein com monstros e criaturas subterrâneas, só que eles estavam vivos. As criaturas. E, tipo, velho, foi a primeira história, termina, tipo, episódio 10, 12, eles estão lutando contra um beholder com um dos chifres de orco. E o outro também que é impressionante, mano, eles trouxeram pra ser o General Craig, eu acho. Eles trouxeram o David Tennant, velho. Cara, Doctor. Velho. Exatamente. Cara, eu, tipo assim, eu tava vendo o cast, mano, o próprio Burfield, né, tipo, comentando, mano, a gente trouxe um Hobbit pra dublar, velho. Sim, e que eu devo dizer que foi uma das mortes que mais me chocou na animação, mesmo sabendo que ela ia acontecer. Sim, puta, foi chocante mesmo. A morte do Archibald, a do anão. Cara, que tipo... mas eu achei meio... Eu não sei se eles deram a importância que precisava pra essa morte. Ela aconteceu meio que... Uma hora eles estavam lá e aí, de repente, o cara morreu. Eu fiquei meio que... Oi, mataram o cara? Por que fizeram isso? Tá bom. É pior que ele morre mesmo e, tipo, ele morre, mas não daquele jeito no show. Mas, tipo, velho, o jeito que eles fizeram do tipo... Cara, foi ele tá... Não deram um slow motion, não deram nada. Foi do tipo... A morte mais seca do show, velho. Sim, a morte acontece. Então, por isso que eu achei que eu concordo, assim, ela foi chocante exatamente por isso, porque eu achei que isso aí foi até, na minha visão, né, foi bem interessante, porque é assim que acontece. Cara, você tem lá, você é o grupo, vamos dizer assim, você é o personagem principal da sua vida, então quando você tá fazendo aquilo, você tá do jogo, né, você tá jogando, mano, na guerra lá, e teu amigo morreu, tu só vai descobrir depois que tudo acontecer, velho. Depois que tudo aconteceu, que tu... Caralho, o bicho morreu, velho. E é isso, velho. Isso que acontece. Foi desse nível. Foi seca velho. O cara tava lá, ele ia ter a batalha dele e... Ué, acabou.
Eu não sei se ainda a série que eu tava pesquisando aqui, parece que ainda não completaram todo o casting da dublagem brasileira, né? Então não acredito que ainda saiu dublagem na Amazon. Mas, cara, assiste. Como eu também ressaltei lá, assim, eles têm um trabalho insano. Se você quiser ver toda a parte de produção também, que eu acho que é bem interessante, assim, tá tudo lá no canal deles, do Critical Role no YouTube, vale muito a pena assistir, além dos jogos, obviamente, né? E, assim, eu ainda não achei bem incrível, né? Nos grandes veículos de mídia nerd aqui do Brasil, né? No YouTube, podcast, o Caralho A4, eu não vi ninguém falando da série. Eu só vi uma matéria no Omelete. E Eu eu gosto acho que O Jovem Nerd também. Eu acho que a galera do MRG chegou a falar num programa. Velho, Não tenho mais do MRG eu não escutei ninguém falando, não. Também não. Não é que eles falaram, tipo assim, vamos comentar a Vox Machina. Não, chegou um momento que eles falaram, não sei o que. Aquela galera lá do RPG, Critical Role, esses caras. Pronto, e foi isso. Mas, hoje eu vi uma parada de Critical Role em Jovem Nerd. Quando eles estavam comentando, eu assisti um pouco antes da gente começar a gravação, eu tava assistindo o trailer office do Stranger Things. A cena quando eles falam de Vec, na primeira imagem que mostra é uma imagem de Critical Role. Eu acho que isso foi base do editor deles. Provável, mais provável. Mas eu também, eu reparei que era eles pegaram do vídeo do Critical Role. Vocês querem saber uma coisa mais interessante? Estamos gravando esse podcast numa quinta-feira à noite, onde eles estão ao vivo jogando RPG. Verdade. Eu espero chegar lá um dia. Eu espero chegar nesse nível um dia também, da gente estar gravando à noite ao vivo e lançando e ganhando dinheiros com RPG. Porque lançar ao vivo toda quinta-feira, a gente pode fazer isso amanhã. Agora. Amanhã não, porque amanhã é sexta. Que 1 minuto é sexta. Oh, Jesus. Beside you, your nerdy best friends, and the DM to guide you, and they rise from the flames for the battles ahead. Villains beware, 'cause you're about to be dead. They got magic and flair, they got falchions and cunning. They don't see over there, there's a monster incoming. Inspiration is waiting, rise up, don't think twice. Put your fate in your hands, take a chance, roll